Boa tarde a todos, a todos e a todas. Eu sou a Nata Neumann, sou idealizadora aqui do projeto da Clanfiv, né, que é o Clandestinas, Festival Internacional de Videodança. Tô tentando aqui fazer um teste, tô aprendendo aqui mexer também aqui no Instagram, fazer as lives, né? Vamos ver se a gente consegue fazer hoje a live com o Mestre Pitanga. É, Acho que é isso por enquanto. Vamos ver aqui se dá certo. Tô aguardando. Enquanto isso, né, dizer para vocês também que hoje eu vou fazer a transmissão dos vídeos vou falar dos destaques, né, da Canfiv. Então, os vídeos os videodanças, os vídeos performance que mais tiveram aí um engajamento, uma contundência na sua proposta e que realmente se destacaram de todos, assim. Enfim, vamos ver como que vai ser. E aí, já aproveitando, deixando os recadinhos do coração, né? Quinta-feira a gente vai fazer uma live e às 19 horas e na sexta-feira faremos outra live às 19 horas, né? Na quinta-feira a proposta é falar, né, sobre políticas públicas, né, e espaços culturais aqui da cidade de Guarulhos. E na sexta-feira a gente vai falar sobre danças e periferias de São Paulo. Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem, que estejam acompanhando aí a programação. Os vídeos vão estar disponíveis no site www.neumproduções.com. Todos os vídeos danças que foram selecionados até o dia 8. E no dia 7 de novembro eu farei uma estreia, tá, com o videodança chamado Antagonismos, né? Esse videodança, ele que eu falo, orientado pela Verônica Santos, e também que ela me dirigiu aqui na questão de movimento, agradeço imensamente ela. Na trilha teve a Lívia Golden, que fez toda a trilha sonora do vídeo, na edição a Noélia Nájera, e a gente aqui também tem. Agora deu certo, né, mestre? Vamos ver. Conseguiu entrar. Vamos ver se deu certo aqui. Eu tô aguardando, mestre. Tentei te chamar. Tem alguma coisa que tá acontecendo. Vou tentar de novo. Ó, agora você tá online comigo, né, mestre? E aí? Agora acho que deu certo. Precisa só virar a câmera, que tô vendo as suas pernas. Aí, agora sim. Viu agora? Agora sim, mestre. Prazer, viu? Imensamente estar aqui com o senhor. Eu não estou, agora eu não estou me vendo, mas você está me vendo, né? Eu tô te Então vendo. tá ótimo. E aí, eu Vamos acho lá. que Quer a gente grava e a gente vai fazendo aqui, depois deixa disponível e as pessoas vão vendo? eu acho melhor, se Aproveitar? quiser aproveitar, né? Aproveitar que tá conseguindo, né? O que é que você acha? Eu acho que tudo bem. Eu vou Então, dar uma desativada rapidamente aqui nos comentários tá pra poder ótimo. te ver melhor, né? Porque Isso, beleza. eu tô vendo que tá um pouco embaçado, mas daqui a pouco eu acho que estabiliza a internet, né? Aqui começou a chover. Não sei se aí Aqui tá já choveu. chovendo. Já a internet fica horrível, né, quando chove. É, tá me vendo bem? Tô vendo mais ou menos, ainda tá embaçado, mas daqui a pouco acho Será que que. sou eu? Acho que é a frequência, daqui a pouco Deixa dá eu- uma. Vamos ver. Melhorou? Tá melhor Então, agora. Agora daqui eu sim. tava mexendo com pintura, com pó, é capaz de estar Agora ficou melhor. tentando Acho achar que uma luz, um estabilizando. ângulo de luz melhor também. Deu? Agora ficou. Deu, agora tá melhor. Opa! De novo embaixo, tem que ficar nessa É, posição. Vamos lá então. vamos lá então. Bom, vai ser um prazer estar com o senhor aqui. Mesmo, satisfação grande. Também quero agradecer a sua filha, né, a Talabi, que me proporcionou esse contato com o senhor, né? Conheci muito de você, né, por meio dela. Então, eu queria que você pudesse apresentar, assim, a ideia de poder falar um pouco do seu trabalho, da sua trajetória, que eu acho espetacular, Ah, né? Um pouco obrigado. do que eu li. Então, eu gostaria que você pudesse falar, assim, né? Um pouco do início da Ok, sua eu vou falando trajetória, aí. enfim, vamos lá. De repente você vai, se tiver qualquer coisa que você queira perguntar, você vai perguntando, a gente vai tentando levar por aí, tá certo? Tá certo, combinado. Então, eu sou baiano, nasci em Itabuna, sul da Bahia, me criei praticamente em Salvador. Eu comecei a minha vida artística através da capoeira.
Com 10, 11 anos de idade, eu comecei a fazer capoeira na cidade onde eu nasci, continuei fazendo isso em Salvador. Depois tive contato com a dança que eu denomino de dança negra em Salvador. Uhum. Dancei 9 a 10 anos no grupo de dança da Universidade Federal da Bahia, sob a direção do dançarino e coreógrafo norte-americano Clyde Morgan, e Mário Guzmão em seguida também, que foi outro meu mestre. Né? Esse início meu foi com o Núcleo Cultural Afro-Brasileiro, que era um movimento de negros que estavam naquele período tentando levar uma conscientização e uma luta contra o racismo. E me licenciei em dança pela Universidade Federal da Bahia, né? Alguns anos depois, inclusive, tive a oportunidade de voltar e ser professor substituto nessa mesma universidade por 2 anos. Com esse grupo da universidade, sob a direção de Cláudio Morgan, eu tive o privilégio e o prazer de representar o Brasil no segundo Festival Mundial de Artes e Cultura Negra Africana em Lagos, Nigéria, em 1977. Né? Depois disso, fiz mais alguns trabalhos lá em Salvador e me mudei para São Paulo, onde comecei a desenvolver um trabalho com a companhia que eu criei, chamada Batacotô, que em Uhum. Urubá quer dizer grande tambor, grande ruído. E estou há 33 anos em São Paulo, né, onde continuo desenvolvendo vários trabalhos. Né, criei o Batacotô, que depois virou uma ONG, onde nós desenvolvemos trabalhos em favelas com crianças e adolescentes. E com essas mesmas crianças, nós tivemos também o prazer de levá-las para a Coreia do Sul, onde participamos do aniversário de 600 anos da cidade de Seul. Desenvolvi muitos projetos com infratores, FEBEM ou em favelas. Depois eu desenvolvi um trabalho também bastante intenso onde eu criei também junto com a UMES, né, a União Municipal de Estudantes Secundaristas. Eu criei e dirigi, coreografei o Balé de Arte Negras da UMES, onde fizemos mais dois grandes espetáculos, uma lenda afro-brasileira do mestre Didi, chamada Fuga do Tio Ajaí. Estou fazendo meio que depois você vai Um perguntar. apanhado, né? Tá bom. E criamos também um outro espetáculo que eu denomino muito importante, que foi a Revolta dos Malês, né, onde nós fizemos uma pesquisa de muitos anos do meu mestre, a minha, e do Godi também, um grande diretor de Salvador que eu trouxe para me ajudar no roteiro. E criamos um espetáculo chamado A Revolta dos Malês, que foi feita em 1835 na cidade de Salvador. Né? Esse trabalho também foi muito bom. Em seguida, eu também fui ao Rio de Janeiro, criei uma outra companhia chamada Quina Mutemboa, com jovens adolescentes capoeiristas oriundos da favela do Complexo da Maré e Cidade Alta. Né? E fiz vários cursos na Europa, fui a Cabo Verde ministrar um curso de dança negra, num projeto pela PUC, né? Fiz vários cursos na Alemanha, né? Estados Unidos, e nos últimos 10 anos eu tenho desenvolvido um trabalho, uma parceria com a companhia Treme Terra, né? Uhum. Fizemos 3 espetáculos: Terreiro Urbano, Pele Negra, Máscara Brancas e o Anonimato. Então, vou dar uma pausa para você perguntar, Bastante senão coisa, né? né, já disparei, senão eu não vou parar. Eu queria perguntar como que você chegou nesse termo de falar danças negras contemporâneas, porque eu acho que isso é uma coisa importante da gente difundir cada vez mais, né? Falar mais, né, sobre isso, né? Então, Excelente pergunta, gostei. Logo que cheguei a São Paulo, conheci pessoas ligadas ao movimento negro, inclusive um grande, saudoso amigo, Arnaldo Xavier, né, escritor, poeta. E depois de muitas
conversas, ele me convenceu de que, e eu achei que ele realmente tinha razão, né, de me alertar sobre isso, que o termo que eu usava, afro-brasileiro, não dizia tudo. Que a gente define como afro-brasileiro uma dança, onde você está falando de um continente com mais de Uhum, 300 etnias. E como nós desenvolvemos um trabalho de pesquisa em cima dos rituais religiosos, da capoeira e de uma ressignificação, de uma recriação, é uma pesquisa em cima da cultura negra africana no Brasil, eu achei melhor denominar de dança negra contemporânea no Brasil. Eu uso esse uhum, termo desde 1987, uhum. né? Então, além dessa explicação que eu te dei, tem também, não deixa de ter um posicionamento político Com contra o certeza. preconceito, o racismo. Então, você assume que você está fazendo um trabalho de pesquisa de arte negra, né? Uhum. Então, já vai aí uma atitude e um recado. Maravilhoso, eu acho maravilhoso. Porque é isso, né? Eu comecei no ciclo de live falando sobre danças de transmigração, né? E uma das referências que eu trouxe foi a Catarina Durham, né? E a Mercedes Batista, né? Então eu achei muito interessante quando o senhor fez a live, né? Com as meninas também do movimento Mercedes Batista, né? Que Sim, sim. realmente reverencia, né, toda essa pesquisa também que vocês estão, né, dialogando e falando, porque hoje cada vez mais a gente vê pesquisas negras, né, nas danças e eu acho que é fundamental a gente trazer como um protagonismo, como trazer mesmo o holofote, né, falando até como uma mulher branca, assim, né, é difícil na parte institucional a gente poder afirmar isso, né, porque a gente fala dança contemporânea já dá a entender que é a branquitude, né, igual o balé, né, o que vende, né? Então, quando Sim, você fala do posicionamento, né, eu acho fundamental, né, trazer todos esses processos, né? E dizer também, né, de reverenciar os mestres, você falou tantos mestres, né? Queria que você pudesse perguntar agora, indo para uma segunda pergunta, né? Se você pudesse falar um pouco do mestre Didi, né? Porque você falou que ele não foi pouca coisa, um pouco de uma conversa que a gente teve, né? Então acho que é importante também registrar. então, antes de chegar ao mestre Di, eu peço licença para falar um pouco dos mestres na Bahia, dos quais tiveram essa influência sobre a minha pessoa. Né? Na dança, Cláudio Morgan, né? Meu grande mestre da dança. Mário Guzmão, né? Meu grande mestre também de dança, mas principalmente na área de teatro e de vida. E tivemos também um outro grande mestre na Bahia, também já saudoso, já partiu, Carlos Moraes, Uhum, que era gaúcho, mas que se radicou na Bahia e que fez um trabalho maravilhoso. Né? Teve também, a gente tem que, é legal lembrar do saudoso Mestre King, que eu não tive a oportunidade de fazer aulas com ele, mas é uma pessoa que também que está na história da dança da Bahia. Os meus mestres foram, na verdade, Mário Guzmão, Cláudio Morgan, em termos de Bahia. A Mercedes Batista, eu tive a oportunidade de fazer uma aula com ela, um curso com ela, né? Mas nós no Nordeste, na verdade, não temos essa influência da Mercedes Batista. A gente tá. Peraí que deu uma travada. Fala. Agora voltou. temos muito orgulho do trabalho que ela desenvolveu coisa assim. Aham. Tá dando uma Acho que travada, agora mestre. falta o mestre Didi. Vamos Então, ver. eu tive contato com o mestre Didi há muitos anos atrás, na Bahia, quando, junto com o Godi, nós fizemos um espetáculo que também era um trabalho dele, né, Uhum, inspirado no trabalho dele, sobre o Dudua, e ele nos deu assessoria, era um trabalho, um projeto que eles queriam desenvolver de dança, né? Então eu tive contato com ele, com a Juanita, que na época era a antropóloga, que era a esposa dele, e nós fizemos lá um espetáculo, lá na Bahia, já é, trabalhando um tema do mestre Didi. E uhum, quando estava aqui em São Paulo, eu tive vontade de voltar a trabalhar com relação ao mestre Didi, que foi uma figura maravilhosa, né?
era ele foi Babalorixá, foi Alapinim, que é um tipo do chefe de culto dos Eguns lá na ilha de Itaparica, era escritor e artista plástico, né, de arte sacra. Então, era realmente uma enciclopédia da, da cultura negro-africana no Brasil. Aqui, Uhum. então, eu desenvolvi esse espetáculo em cima de um conto dele, chamado A Fuga do Tio Ajaí com o Balé da Unas. Muito incrível. Eu tenho, quando você conta, parece que eu falo, nossa, é uma enciclopédia, assim, né? Que dá vontade de querer saber detalhes de tudo, né? Cada espetáculo, às vezes de querer até assistir uma coisa que, né, na minha idade eu não pude, né? Não, acho que É... eu tenho 30, né? Imagina, você tá aqui há 33 anos em São Paulo, então imagina quanta história já não tem, né? é, Ah, mas eu acho incrível isso. Queria também te perguntar um pouco mais, assim, de algumas coisas. Você fez várias viagens, tem um trabalho incrível também com as crianças, né, e jovens da periferia, né? Você fez várias viagens para a Coreia, né, também para fora do país, né? Não só no Brasil, mas fora, né? E de pensar também nessas perspectivas de reconhecimento também, né? Sei que o senhor já é muito conhecido por alguns, mas acho que às vezes fica, como que eu posso dizer? Eu acho que no fim das contas existe, falando politicamente, um apartheid, né, das danças, dos corpos, né? E isso às vezes dificulta a maneira de a gente conversar e dialogar, né? Então, eu acho muito incrível, assim. Uma vez eu fui para Cuba e vi o quanto que é difícil. A gente volta e conhece outros artistas também que às vezes saem fora do país e não tem, né, um reconhecimento enquanto profissional que está ali estudando e se dedicando, né, para essa área, né? Queria que pudesse falar um pouco sobre isso, das suas aulas, né, das suas, enfim, então, tudo isso. infelizmente no Brasil existe um forte preconceito racial e cultural. Então, nós, inclusive, tivemos muitos problemas com relação ao fomento daqui da cidade de São Paulo, porque nós não conseguimos acessar. Esse fomento só era acessado, como você citou aí anteriormente, pelo pessoal das danças hegemônicas, né? Na verdade, era o contemporâneo, a dança moderna. E quando a gente tentava, e nós ficamos 5 anos tentando, mandamos cerca de 10 projetos, né? As devolutivas eram absurdas. Né? Vocês não são dança contemporânea, mas o que vem a ser dança contemporânea? A gente pesquisa, Pois é. né? A gente cria, assim como eles estavam fazendo. Aí Uhum. recebemos outra devolutiva. Ah, vocês têm tambor. Se tem tambor, não é contemporâneo. Como assim? Só porque Não sabe de a nada. gente ressignifica, a gente usa alguns códigos da cultura negra. Então, foi muito Uhum. difícil, até porque essas pessoas que faziam parte do júri, eu cheguei a perguntá-las se algumas tinham conhecimento dos símbolos da dança negra, e ninguém tinha. Então, como é que essas pessoas faziam esse julgamento? Que critério que usavam se eles não tinham conhecimento dessa cultura nem desses símbolos? Então, era coisa muito complicada. Né? Depois de certo tempo, acho que nós conseguimos acessar um, um fomento e parece que abriu um pouco a porta para outras companhias que estavam fora desse sistema aí, desse grupo, né? Foi uma grande luta, né? Nessa luta, inclusive tivemos um grande amigo que o Becken Speak, que até faleceu nesse período. O Treme Terra foi que começou, que levantou essa bandeira, né? O João Nascimento, como eu participei, o Treme Terra, fizemos os fóruns da Dança Negra da Periferia, fizemos um movimento muito importante, teve também a ajuda do... Outras pessoas vieram somar, como Saloma, né? E Uhum. alguns outros companheiros, que eu não vou conseguir citar todos, mas que foram importantes nessa luta. E acho que melhorou um pouco, mas nós temos ainda uma grande dificuldade, porque enquanto perdurar o preconceito contra o negro e a sua cultura, nós vamos ter dificuldades. Né? Total. Então, é uma coisa que está junto, está caminhando junto. E, Uhum. por incrível que pareça, a gente é muito melhor recebido quando a gente sai do país, porque a cultura brasileira ela tem uma na sua formação, uma contribuição negro-africana muito grande. Entendeu? Então a gente
é muito valorizado e muito bem recebido. Se bem que eu também já fui muito bem recebido em vários lugares do Brasil. Agora, quando existe boicote, você nem percebe às vezes. Essa questão do fomento mesmo foi uma coisa muito complicada. Mas a gente continua nessa luta e nós já tivemos, inclusive, dificuldades com a própria Companhia Treme Terra, né? Já que você perguntou, a gente teve muitas dificuldades com evangélicos, Uhum. que em um projeto que desenvolvemos no CELS, justamente para poder levar uma conscientização para crianças, mais adolescentes, onde algumas pessoas evangélicas se levantavam e saíam do teatro quando a gente iniciava o espetáculo. E tivemos uma situação muito constrangedora, onde professores evangélicos fizeram um boicote para que os alunos não nos assistissem. Então, nós chegamos a fazer um espetáculo no céu com o teatro vazio, porque houve um boicote dos professores que eram evangélicos. Então, continuamos tendo ainda, também, principalmente hoje, conflitos com os neopentecostais. Né? Não estou Uhum. aqui querendo criar uma guerra, mas que a gente tem sofrido. Né? Tem sofrido preconceitos. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa também trazer à tona essa discussão. Não, total, né? E mesmo a questão desses espaços ainda é muito difícil, né? A gente tem as leis, né? 11.639, né? E a 11.645, né? E para a implementação das culturas afro-indígenas em todos os âmbitos do currículo escolar, inclusive o CELS deveria, né? Aplicar essas Sim, leis, sim. né? E a gente vive sofrendo isso, né? Em todos os espaços, né? O professor, né? O educador tem muita dificuldade de poder trabalhar qualquer coisa. Ele também não tem, às vezes, muitas vezes, interesse, ainda mais, né, pessoas evangélicas, né, a gente tem que falar sobre isso também, né, pessoas brancas, de ir atrás do conhecimento, né, de tirar essa barreira do preconceito, né, porque a gente sabe, né, que todas as pessoas brancas são racistas na questão estrutural, né, mas a gente tem como ir trabalhando, né, fazendo esses trabalhos, né, de estudo, e acho que a educação ela é transformadora e a cultura nesse sentido, sem dúvida, né. Então, quando você põe essas coisas, realmente, né, não tem um professor, um educador, um artista, né, negro que não enfrente essa questão do preconceito, né? E é muito forte mesmo, né? A gente sabe que nas regiões do céu tem muitas igrejas, cada vez mais, né? E que tem feito esses boicotes, né? Mas eu acho que é possível, sim. Algumas coisas, até mesmo agora na pandemia, eu vejo vários movimentos, né, que é de esperançar mesmo, né? De a gente ver que tem alguma coisa mudando, né? Eu acho incrível o trabalho que vocês fizeram de abrir portas mesmo, né, para a questão do edital, porque essa banca ela ainda é a mesma, de certa forma, né? É por conta de estar pressionando que estão cedendo, mas dá uma sensação de estarem cumprindo a agenda, né? Não sei o que o senhor acha, mas minha sensação é Com essa. certeza, até diminuir os valores, né, quase acabaram com esse fomento. E eu também acho importante frisar que, por conta de toda essa luta contra o fomento, nós, no Treme Terra, terminamos realizando um documentário, chama-se Danças Uhum, Negras, que é um longa-metragem, inclusive. Fizemos já duas pré-estreias e já era para estar circulando nacionalmente, porque ganhou um edital de circulação nacional, mas a pandemia interrompeu. E é um documentário que está muito interessante, muito legal. A gente está fazendo essa reflexão sobre a dança negra, sobre o preconceito, né? Tem muita gente boa dando depoimentos, e eu acho importante frisar que é um registro muito importante com relação à arte uhum. negra no Brasil. Eu, E eu tô esse super. documentário tem a direção de João Nascimento e a minha co-direção, e é um trabalho que foi realizado pelo Treme Terra, pela companhia Treme Terra. O trabalho de vocês da Tremidem é maravilhoso, né? Eu assisti o Terreiro Urbano, eu lembro que eu fiquei arrepiado com esse, né? Aquele lugar de sair né, transcendendo mesmo, né? Depois de ter assistido, né? E eu acho que é fundamental, né? Esse documentário, porque a gente realmente tem um registro, né? Mais, né? Que a gente possa ter cada vez mais registros sobre as danças negras, os fundamentos, esses depoimentos, né? Para que não se esqueçam, né? Que a gente consiga também ter cada vez mais espaços para promover, né, essa exibição, né? Então, como você falou, teve esse interrompimento, né, por causa da pandemia, mas quando vocês voltarem,
pode acionar a gente aqui na rede que Tá eu dou um bom. jeito, né? Até porque a Aniquimpa, que é o núcleo que eu faço parte também, né? Núcleo de Culturas Negras Periféricas, a gente é super engajada nesse sentido e a gente quer Muito bom, realmente cada vez mais legal. que tenha espaços assim, né? E aí, De discussão. vale ressaltar que duas pessoas muito queridas que participaram do documentário já partiram, né? A Raquel Uhum. Trindade, aqui em São Paulo, e a Macota Valdina, lá na Bahia. Então, felizmente, nós conseguimos ter o depoimento dessas duas pessoas maravilhosas. Incrível. E eu queria perguntar, quais são as suas perspectivas, assim, quais daqui para frente de projetos, o que o senhor tem desejo ainda de fazer, né, produzir, né, Então, dentro essa dessa... pandemia parou o mundo, inclusive nós, né? A gente pensa, aos poucos, retomar a nossa atividade com Treme Terra, retomar as minhas oficinas. Eu estou também com um projeto para escrever um livro, né, sobre uma biografia. Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso, me sugerido que eu faça esse tipo de trabalho para contar um pouco da minha história. Eu acho que tem alguma coisa para contar já, né? E Com eu estou certeza. imbuído em desenvolver esse projeto. Eu já até quase já dei início e eu pretendo retomar esse projeto do livro e a gente retomar a companhia, começar também a ministrar oficinas e voltar à normalidade, né? Uhum. Com E certeza, o livro. agradeço o seu convite, a sua gentileza, e a gente está aqui conversando. O que eu puder contribuir nesse movimento, estou à disposição. Ah, eu fico muito contente, né? Porque minha ideia é realmente um pouco nesse viés, o qual o senhor falou, né, de documentar, né? Do documentário dessas negras. Mas, no meu caso, eu queria trazer essas não narrativas, narrativas não hegemônicas, né? Para dentro do festival e dei bastante enfoque, né? De trazer é, profissionais da dança, né? Que pudessem trazer cada um tema, né? Desse sentido, né? E aí, quando eu entrei em contato contigo, foi para falar de danças não coloniais, né? Nesse sentido de abranger mesmo, né? E aí na live até que não deu certo no sentido de o senhor estar junto, mas foi muito legal todo mundo discutindo, né? Veio o mestre Werner Ferlos, né? Que ele falou um pouco sobre o samba de coco, né? Das 30 manifestações, mais de 30, né? Estilos de coco que tem, enfim, trouxe bastante narrativa em relação aos fundamentos. Aí eu achei fantástico, né? E uma das coisas que a gente comentou que as meninas, né, no caso, colaboraram de falar que era danças contra-colonial, que, né, que não basta negar o colonialismo, né, a gente tem que Sim, combater, sim. né, e trazer bastante referência. Então, cada vez mais, né, que a gente tenha... eu, praticamente, assim, me sinto muito feliz e muito honrada mesmo, né, de estar... É um presente, né, estar com vocês nesse sentido de estar aprendendo, de estar ouvindo, né, mas mais do que isso, né, querer poder perguntar e saber que vocês são uma enciclopédia. Então, quando você fala, ah, tenho histórias para contar, daquelas assim, nossa, acho que só convivendo mesmo, né? Acompanhando aí os seus movimentos para poder aprender mais as histórias. Porque agora a gente faz a live e vai vindo as coisas aqui, né? Mas aí se a gente for revisitar, lembra uma outra pedacinho da história, né? Juntando os pedaços da história, a gente faz um livro já, né? é um prazer, Por meio. exatamente. Eu acho que já tem um pouco, com certeza. É, mas é isso, eu queria perguntar mais nesse sentido, né, da sua trajetória, que você falou tanta coisa, aí às vezes estão me fugindo, assim, né, já, né? Eu posso também, assim, É. eu posso também já ajudar um pouco. Eu gostaria de poder falar um pouco sobre a nossa participação na África, né, no Festac, Aham. onde nós somos, como eu te falei, representando o Brasil, nós com dança negra contemporânea. A Olga de Alaqueto, uma Yalorixá, foi levando um pouco da dança tradicional. Gilberto Gil foi com a música, né? Caetano também foi meio como convidado para acompanhar. Paulo Moura também na música. Então foram pessoas muito interessantes. E dos Estados Unidos, para você ter ideia, estava lá o Steve Wonder, né? Entre outros nomes fantásticos. Foi um mês de festival, foi uma troca maravilhosa. E a gente aprendeu muito, a gente é, teve a certeza de que que somos parte dessa árvore que é a África, que é a Mãe África, né? Na Bahia nós chamamos de Mãe África.
Tanto que perguntava para o Mário Guzmão de que parte da África nós éramos, e o Guzmão, brincando, respondia que nós éramos da parte que ficava do outro lado do oceano. Então, é uma coisa muito bonita, né? Então, É o bonita Mário mesmo. Guzmão, inclusive, fez 50 anos na África. Então, foi Guzmão e Cláudio foram dirigindo o espetáculo. E foi uma experiência maravilhosa. De contemporâneo, de arte negra contemporânea, só tinha Brasil, Cuba e Estados Unidos. Então você via toda a África, inclusive gente de outros países, né? A Austrália estava lá, os aborígenes, gente da Europa, né? E foi muito importante esse evento para nós, né? De ter essa troca, essa conscientização de quem somos nós, de onde viemos, né? Então, para mim, na Uhum. minha vida, foi uma coisa muito marcante, né? Essa nossa ida da África. E depois eu fiquei também muito feliz. Eu tive a oportunidade de retornar para dar aulas de dança negra em Cabo Verde. Então, levar um pouco da cultura africana de volta. Então, foram dois momentos que, para mim, particularmente, foram muito importantes. Momentos que marcam a vida mesmo, né? Porque Sim, sim, realmente é especial, né? sim, com E que certeza. gratificante, né? Porque não só, né, você falou, né, de levar de volta, mas continua, né? Eu acho que nem agora, né? Acho que o tempo todo, né? Buscando outras formas de estar ainda trazendo as histórias, as narrativas, a aula, né? Então, Exatamente. quando tá em movimento, tá maravilhoso, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Queria que você pudesse falar um pouco mais do espetáculo da Revolta dos Maleses, como que foi essa experiência também, a montagem, enfim. Olha, foi uma experiência fantástica, né? Foi um espetáculo que nós tivemos muita ousadia, né? É uma excelente pergunta também. Durante alguns anos, eu e Guzmão, lá na Bahia, a gente vinha conversando. O Guzmão também era apaixonado por esse tema, né? Então a gente vinha estudando e com a intenção de fazer um espetáculo com esse tema, que é um tema difícil, né? E eu acredito que em termos de dança, possivelmente nós somos o primeiro a fazer esse espetáculo. Eu não tenho notícia de um outro trabalho antes de dança sobre a Revolta dos Malês. E para isso a gente fez um trabalho de pesquisa muito intenso. Por exemplo, para você ter uma ideia, o maestro Dinho Gonçalves, o mestre Dinho, dirigiu a parte musical. Ele fez pesquisas sobre a música dos malês, a música iorubá da época. Eu convidei também um outro figurinista, Edson Gregório de Salvador, que também fez toda uma pesquisa dos trajes usados, né? Eu fiz uma pesquisa de dança. Então foi um espetáculo e a UMES nos deu um apoio total do trabalho, né? E nós conseguimos montar na verdade nós fizemos uma ópera negra, né? Então foi um trabalho também fantástico, um trabalho de pesquisa. Nós tivemos uma banda tocando, né? E foi espetacular o resultado, né? Então essa revolta foi uma revolta muito importante para os negros da Bahia, onde inclusive a partir dessa revolta foi praticamente dizimada a cultura islâmica na Bahia. Entendeu? Então é uma história fantástica, pouco conhecida, né? Mas que é de uma importância impressionante do negro no Brasil. Você tinha comentado também, que eu reparei, né, assim, de conversas, né? Tanto na outra live que eu assisti sua e como a gente estava falando, né, de ter o desejo de fazer a remontagem, né? É, como que seria isso dessa hoje, assim, vai, naquela assim. Então, a Revolta dos Malês, o próprio Godi batalhou muito para que a gente fizesse essa montagem na Bahia. Essa foi a primeira tentativa, mas por volta de verbas nós não conseguimos. A minha filha Talabi, ela também, várias vezes, ela sugeriu que a gente tentasse remontar esse espetáculo, mas é um outro contexto e teria que ser, como foi, uma produção muito grande, né, para fazer. Então, nesse período agora é meio complicado, né, mas é um espetáculo fantástico. Se tiver oportunidade, eu gostaria de remontá-lo e também levar na Bahia, né? Porque esse Uhum. espetáculo
só foi veiculado aqui em São Paulo, né? Uhum. Total, e acho que é fundamental, né, para as pessoas conhecerem mais a história, né? Porque a Bahia, né, não precisa nem É, dizer, né? É um exato. lugar, né, como você falou, é um berço, né, da africanidade aqui, né, e de muitas e muitas histórias, né, de resistência dos quilombos e tudo mais, né. Exatamente. Bom, eu não sei muito o que te perguntar, aquela assim, eu tô muito gostando de ouvir, assim, contando mesmo, assim, ouvir as suas histórias, né. Mas tá sendo muito prazeroso estar aqui, né? De estar aqui à frente. Sabe quando você fica emocionado? Fica até meio. Eu sempre fico assim, eu fico um pouco sem jeito, às vezes, sabe? De o que perguntar, ainda mais quando a gente não tem aprofundamento, sendo sincera, né? E aí tá aqui mais, assim, de peito aberto mesmo, pra estar recebendo, né? A, as suas histórias, né? Então, não sei, eu queria perguntar, assim, se você tem mais alguma vontade, algum desejo de deixar alguma história, alguma coisa registrada, aqui na nossa conversa, enfim. Pensando assim na difusão mesmo, né? De outras pessoas estarem vendo. Olha, eu é, primeiro agradeço, ainda mais vocês mais jovens que estão vindo com essa nova geração, trabalhando em cima disso, fazendo esses encontros. Eu acho que isso é de uma grande importância, né? Sempre que eu puder contribuir, estarei à disposição. Agradecer o convite, né? E estar trazendo para vocês um pouco da minha experiência, né? E agradeço também as pessoas que, desde que eu cheguei em São Paulo, que apoiaram o meu trabalho, que sempre estiveram comigo, né? E só tenho, inclusive, a agradecer. Eu, particularmente a você, pela sua paciência, pela sua iniciativa de fazer esse tipo de Imagina. trabalho, que eu acho muito legal. Parabéns. Ah, eu agradeço, mestre, por isso mesmo, porque isso fortalece, né? Fortalece acho que os dois lados, né? Aqui eu só tô querendo mesmo ser promover, né? Eu acho que isso é importante, né? E eu fico pensando muito nos jovens, né? Quando me formei na ETEC em 2017 para 2018, né? Que eu entrei em 2017 e 2018. E eu fiquei assim vendo a gente muito perdida, né? Enquanto jovens na instituição. E aí começou, acho que, me alimentar esse desejo de fazer o festival, sabe? Porque quando a gente vê a grade curricular, a gente tem lá, né? Danças clássicas, dança moderna, né? Dança contemporânea. E aí praticamente o curso inteiro é isso, né? E não se fala que são danças brancas. E aí quando vai entrar em outras danças, né? Aí fica, né? Danças brasileiras. E aí põe um apanhado de coisas que eu não tive aula, né? Eu não tive aula com o Luiz, eu tive aula com uma outra professora que ela fazia a gente ficar pesquisando no Google, né? O que que era danças brasileiras. E isso era péssimo, né? Depois eu tive aula de história da dança, que era toda eurocêntrica, então isso foi muito violento. O professor foi super racista, machista, a gente cheguei a ser expulsa da sala, entendeu? Coisas assim. Depois a gente teve ainda com esse mesmo professor danças étnicas, né? Então ele só falava do flamenco e aí era terrível, porque o que é danças étnicas, né? E aí fala de qualquer coisa, né? Então quando a gente fala, né, de que é necessário mudar a grade curricular, mudar essa estrutura, ela é urgente, né? Porque eu vi assim muitos colegas e amigos meus saírem ou desistirem do curso. É um lugar que é um lugar que a gente chega com muita esperança de querer se tornar um profissional, né, de conseguir uma não só na questão do mercado, mas no sentido de realizações diversas pessoais, né, que cada um tem seus desejos, né? Mas acaba que você é tão violentado nesse espaço que, tipo, muitas vezes desiste, né? Eu, eu vi, assim, né, que se não fosse a turma que fosse se apoiando, reivindicando as coisas, eu não chegaria. E eu fico pensando nisso, né, que são poucas. Aqui em São Paulo a gente tem a ETEC e tem a Unicamp, né? A Unicamp é integral. Então é difícil, né, a gente conseguir uma escola pública que É. dê uma formação de dança para nós e que a gente se sinta, porque a gente sai com mais lacuna do que entrou, não sai com técnica, não. Então eu acho que a rua, né, esses encontros que a gente faz, eles são fundamentais, né, para fortalecer, para nos ensinar, né. Acho que eu aprendi muito mais depois que eu saí da ETEC do que estando lá. Então eu não sei como que é. Eu queria perguntar isso, né? Como que é essa experiência, assim, para o senhor nesse sentido, né? Bom, eu sempre
às vezes brinco, né? Que eu gostaria de saber o que é que esse pessoal denomina de danças brasileiras. Até hoje eu não sei exatamente o que é que. Porque é essa coxa de retalhos aí que, na minha modéstia, não estão levando nada. Eu, inclusive, tive a oportunidade, tive um convite e fui com muito prazer ministrar uma oficina lá na ITEC. Eu acho que isso pode ser melhor feito. Não só lá, mas todos os cursos que eu ouço falar, inclusive universidades, a cultura negra ela não é tratada com o devido respeito e as pessoas não têm conhecimento, a meu ver, para tratar desse assunto. Ficam Uhum. chamando de danças brasileiras, aí manda pesquisar um maracatu, seja lá o que for, né? E não existe esse trabalho. Eu gostaria de saber por quê, né? Talvez é uma coisa que tem que se debater. Por que não pega um profissional da área mesmo, que tem uma pesquisa e que contrate para ministrar cursos? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que você levantou muito bem, é uma discussão que tem que ser feita, né? Por que que na grade curricular dessas instituições nós não temos a nossa cultura lá? Como você falou, tem as hegemônicas, as eurocêntricas, mas quando você fala de uma cultura negra, você tem o que chamam de folclore, né? E não é pesquisada realmente de forma profunda, com respeito, com conhecimento de causa. Isso não existe. Então, essa é a minha crítica a esses cursos, né, que eu não vejo ser levado esse projeto. Por exemplo, quando eu fui contratado como professor substituto no departamento de técnica de dança, com ênfase na cultura afro-brasileira, olha só, essa cadeira ela foi recém-criada, eu fui o primeiro negro a ocupar. Eu fui o primeiro, porque ela estava recém-criada. E me parece que depois que eu saí também já não está mais a mesma coisa. Porque, assim, a própria Universidade da Bahia não tinha isso, né? Então Uhum. você precisa discutir sobre isso e precisa levar, né? A Helena Katz, no nosso documentário, ela começou a colocar isso, que existe essa cultura, existe esse universo, e as pessoas brancas que não têm conhecimento, elas precisam ter humildade para chegar e conhecer, né? Não dá para ignorar, não dá para nos boicotar, sendo mais Uhum. direto, mais explícito. Não dá para nos invisibilizar como tem sido feito até agora. Nós somos invisíveis, né? Uhum. Então, discussão interessante, né? E essa discussão precisa também chegar nos cursos técnicos, nas universidades, e no documentário nosso, eu abro o documentário por isso, que a cultura negra ela não tem o devido respeito que ela merece nesse país. E ela é responsável pela a grande formação desse país e dessa cultura. Então, eu acho que o Brasil está nos devendo isso. Total, né? Eu acho que também a questão de ter as pessoas brancas se responsabilizarem também, né? Ou então, que nem tem várias companhias por aí também, que quando fazem os trabalhos também não tratam, que nem o senhor colocou, com a devida atenção e respeito, né? E com o nível que tem que ser, né? As culturas negras. Então, eu também vejo, às vezes, tipo, vai um descaso muito grande, tratam de qualquer jeito, e quando chamam uma pessoa que foi lá, roubou aquela cultura e está fazendo o Sim, trabalho, né? sim, Ela sim. não foi lá e chamou o mestre, falou, mestre, vem cá, ensina pra nós, né? Acho que esse lugar da humildade, como o senhor colocou muito bem. E eu vejo a questão mesmo da branquitude no sentido de ter o medo, né? O medo de perder o seu espaço, o privilégio, né? A Eu acho sua, que sim também. entendeu? De às vezes estar, né, em festival e ele quer ser o primeiro no festival, só ele quer ganhar a premiação, só ele quer subir no palco e falar que, né? E a gente não fala, né? Mas o balé branco é isso, né? Tem essa pensamento hegemônico por trás, né? De um corpo de atleta, né? Branco, né? Todo europeu por trás, né? E a gente não discute que isso também é racismo, né? Então acho Exato. bem complicado, né? Bem complicado e muito grave ainda, porque
a gente vê, voltando naquela questão do céu que a gente comentou anterior, quando a gente vai dar aula, eu sou educadora também, né? E quando eu vou dar aula nos céus, parece que é só esse balé que ele é a boa dança, sabe? Quando não é isso, é a zumba, que é o que tá, com todo respeito, mas o problema não é a técnica, né? O problema é a maneira como essa gestão, né? Essas gestões que estão de todos os céus lidam com isso, né? Porque o que a gente está vendendo, né? O que a gente está oferecendo, né? Porque são as duas coisas, né? Tem o capital, né? Tem a questão do interesse capital e tem esse interesse também social, né? O que a gente está oferecendo para as comunidades, né? Nesses espaços públicos, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cada vez mais esses espaços, né? E reverter, né? Toda essa situação, né? Mas é isso, né? É um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir lutando a vida toda por isso, né? E me entristece muito mesmo, né? De ver que aquela criança, ela quer estar com o tutu o tempo todo, né? E às vezes nem ela está se enxergando nesse processo, né? Às vezes ela não quer, ela não tem nem afinidade com aquilo. Você veja que a maioria das mães falam numa filha bailarina, né? Uhum, Não falam numa filha ou no filho dançarino, em cima da sua cultura, porque isso é uma imposição colonial, né, daquele ideal de branquitude europeia, eurocêntrica. É isso essa que é a dança linda, maravilhosa. Eu não tenho nada contra, eu já fiz balé, né, mas na verdade não é a nossa cultura, não é aquilo que nos toca, que faz parte da nossa formação. Né? Então, uhum, eu acho que tem que ser discutido também, não sou contra, acho interessante, mas não pode ser essa coisa hegemônica, não pode ser esse ideal de dança e esse ideal eurocêntrico. Então, eu acho que tem que haver essa discussão e isso tem que ser mudado. uhum. Total, mestre. Bom, não sei. Tô pensando aqui, né, se tem mais alguma coisa a perguntar, porque se deixar, né, na hora. Agora não veio, é sempre assim, né? Na hora não vem as perguntas. Na hora que termina a live, aí tem um mundo, né? Um universo de coisas pra perguntar, né? Eu vou abrir aqui, que eu acho que tem pessoas que estão online. Eu vou ativar aqui os comentários. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. De repente também agora é o momento, gente. Vou deixar aberto, né? Acho que tem 4 pessoas online aqui, enquanto a gente conversa. Mas acho que é isso, mas queria agradecer muito essa sua paciência, esse seu cuidado de estar aqui e tudo, né? E a atenção. Acho que é uma troca, assim, muito enriquecedora. Aqui, ó, um beijo para minha querida maestria Isaura Guzmán Guilarte. Ela é também aqui, né, mestre no balé cubano. Já Que legal. também está há 30 anos aqui em São Paulo. É uma grande amiga, Tá né? bom, Que um grande também abraço. também tem aí muita história aqui para contar, viu? Vocês iam se Legal. gostar muito de trocar a conversa. Mas é isso. Eu acho que é importante a gente ter essa difusão de conhecimento. Não difusão, né? Mas essa troca assim, de conhecimento, né? Sempre tá aprendendo com os mais velhos, com os mais novos. Sempre, né? Fazendo esse diálogo, né? Porque eu acho que também a gente perdeu nesse processo da pandemia, os nossos espaços presenciais, que um dia isso acontecia, Sim. né? A gente está se reinventando aí por meio das redes, né? Mas eu vejo também as redes tudo muito. Tá todo mundo já ficando saturado, né? De fazer as lives e tudo mais, né? Por isso que eu falo que às vezes é isso, né? A gente faz hoje aqui e num outro momento a pessoa se revisita, porque aqui a gente está fazendo, né, realmente um registro, né? E deixando mesmo um conhecimento para que as pessoas possam, né, estar junto, né? Aqui, ó, a Marisa, tá, a educadora, tá falando aqui, ó, um abraço pro meu amigo Pitanga. Aqui, a Eufrate Almeida tá perguntando, gostaria de saber do mestre Pitanga como foi a ideia de fazer o, o documentário Danças Negras. Então, essa ideia ela surgiu da nossa batalha com relação ao fomento, né? Nós somos meio que desafiados a se organizar, a se fortalecer, porque no primeiro momento falaram que era só uma coisa do Treme Terra, quando na verdade não era, não é. E nós começamos a fazer os fóruns, né? Cultura Negra na Periferia, e achamos interessante começar a fazer registro
e fazer um debate sobre a arte negra e, particularmente, a dança negra. Daí, nós, do Treme Terra, encampamos essa luta, né? E conversando muito com eu, o João e outros amigos que chegaram do Nascimento, é, houve essa ideia de se montar esse documento, né? Esse registro de grandes mestres e a gente fazer essa reflexão sobre o que é essa arte negra aqui no Brasil. Então, daí surgiu o documentário Danças Negras. Um grande abraço para o Maravilhoso. nosso amigo e irmão. Ó, aqui tem uma outra. A Hilda Ferreira falou, tá comentando. Estou muito feliz de rever o mestre Pitanga. Fiz dança afro contemporânea com ele aqui na Zona Leste de São Paulo, na extinta Oficina Cultural Luiz Gonzaga. Legal, muito, muito bom, muito bom. Eu que agradeço. Gentileza. Bom, gente, se quiser comentar mais alguma coisa, vou deixar aqui mais um pouquinho pra gente conversando. Que você já deu bastante aula, né, mestre? Aquela assim, né? Só um Pouquinho, pouquinho. Só um pouquinho, né? pouquinho. Ah, eu fico pensando sobre isso, né? Da importância. Desativei aqui pra poder ver seu rosto, que os comentários ficam subindo, né? Aí some atrás, né? Enfim. Daqui a pouco eu abro de novo aqui pra vocês perguntarem, gente. Legal. Mas é isso, né? Você deu bastante aula, né? Queria que você Sim, eu pudesse trabalhei falar um pouco das suas. bastante oficina na Zona Leste, nas casas de cultura, nos Sescs também. Eu fiz muita coisa no Sesc. Inclusive, quando eu cheguei em São Paulo, a minha entrada foi pelo Sesc, né? Eu fui morar em Bauru, né? Passei um ano em Bauru e nessa época existia o festival Sesc Móvel, que era em todo o estado de São Paulo. E era muito, muito, muito interessante. E o meu primeiro trabalho desenvolvido em São Paulo foi para um festival do Sesc Móvel. Foi a coreografia que, inclusive, o Irineu citou lá naquela outra live, a coreografia África Presente. A gente fez meio que um mergulho, uma pesquisa desde a África até a Bahia, fazendo trabalho em cima da dança, da música. E o Sesc tem nos proporcionado uma grande parceria. Primeiro eu, individualmente, e depois com o Treme Terra. Então já fiz muita coisa no Sesc, em várias cidades. Meu primeiro local que eu ministrei aula aqui foi o Sesc Pompeia, muitos anos atrás. Né? Então, casa de cultura, também trabalhei na STEP, espaço de dança, enfim, eu já até esquecia muita coisa. Mas eu agradeço muito. Que bom que você tem a vida longa, né? Muita vida longa ainda pela frente, né? Nesse sentido, né? Eu mesma já tô assim, né? Eu gostaria de ficar só ali espiando um pouquinho, assim, da sua aula, já ficaria muito feliz, né? Porque eu vi um pouco na internet, né? Eu achei fantástico, né? As percussão junto, né? Enfim, é outra proposta, né? Sim, Então, eu exatamente. acho que é isso, é sobre isso. É isso e é sobre isso, né? Tá A certo. gente tem que, Então, que é isso aí, trazer, né? né? Bom, Prazer mesmo. então acho que é isso. É isso aí. Vamos, você acha que é ok então? Vamos encerrar então por Bom, hoje? para mim tá Você, ótimo, agradeço, como te falei, e os amigos também que estão assistindo, acho que vai ficar gravado, as pessoas podem depois, se quiserem, ter acesso, né? sim, Eu- né? Então é isso. Gratidão, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, mas por toda a paciência aqui comigo, que também estou aprendendo muito. Então, agradecida, assim, é um presente estar aqui contigo. E que a gente possa estar aí, agora que a gente está em contato, né? Que a gente consiga Sim, depois, sim. futuramente, fazer outros trabalhos, né? Que eu consiga promover outros espaços, talvez melhores do que esse, né? Não, tá ótimo. Tá bom? Então, vou deixar um agradecimento, um abraço para você, um abraço para Talabi também, sua filha, que é uma grande amiga minha. E é Obrigado. isso. E quando você lançar também o documentário, posta para nós, que nós, na hora que você postar, a gente já vai estar aqui para compartilhar, pronto para Com certeza. Tem muita passar para gente todo mundo. na expectativa, é assim que voltar à normalidade, nós vamos estar nos cinemas, no circuito comercial. Vai ser para nós também um grande prazer. Muito obrigado por tudo. Bom dia, dispor. Ah, Volta obrigada, ligado. mestre. Então, vou encerrar aqui. Um grande abraço, beijo.